Olá, bom dia a todos. Bom dia quem está no YouTube, bom dia quem está nos assistindo pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Anne e hoje, dividindo comigo a bancada, a gente tem a nossa querida Thaís. Bom dia, Thaís. Oi, pessoal, bom dia. Hoje temos mais uma entrevista deliciosa com uma pessoa que está vindo para falar com a gente, que tem uma história super extensa, de décadas aí de informação alternativa para balançar as nossas crenças limitantes, aquilo que a gente achava que era, para chacoalhar a Matrix. É para abalar os pilares, né, Thaís? Vamos lá. Pois é. Abalar as estruturas, vamos lá. Então, quem é a nossa convidada? Nossa convidada é uma americana, o nome dela é Patricia Cori. Ela é uma escritora, tem mais de 14 livros publicados em mais de 20 línguas e é uma voz ativa na comunidade alternativa já há décadas, como bem disse a Thaís. Ela foi apresentadora do programa de rádio do Beyond the Matrix, Além da Matriz, né? Em 1996, Patrícia saiu do seu corpo físico e se reconectou a uma consciência coletiva de seres de luz de sexta dimensão, chamada de Alto Conselho Siriano, de quem tem sido a porta-voz, né, uma escriba. Então, convidamos todos para, a partir de agora, dar as boas-vindas para a nossa querida convidada. Patrícia, hello. Welcome. Bom dia. Bom dia. You live in the Azores, right? I do. I've been living in the Azores for 4 years. And before that, I lived in Italy for 30 years. And before that, I'm from California, San Francisco. Wow. Então, Thaís perguntou para a Patrícia se ela atualmente vive nos Açores. Ela disse que sim, há 4 anos ela mora nos Açores, em Portugal. Antes disso, ela morou na Itália por 30 anos, mas ela nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos. So, how do you want to start it? Do you want to start telling us your story with the Syrian High Council? Eu estou perguntando como ela deseja começar a entrevista, se é começando pelo como ela entrou em contato com o Alto Conselho Siriano ou alguma das memórias incríveis que ela tem de infância muito antes disso. How do you want to start? Please tell us your story. Oh my God. Okay. It's a long story, but here we go. So I was, as a very young child, and now I'm not so young, so we're talking about very much time ago. Okay. I was in contact already with the other side of the realms, of the other side of the veil. Ok. Patrícia está dizendo que é uma longa história, mas que ela vai tentar resumir, né? Vai começar. Essa história começa desde que ela era criança, que ela já tinha contato com o que ela está chamando com o outro lado do véu. And at the very young, I used to have contact with, many children have imaginary visions, right? So my mother didn't think too much because I told her I saw these little blue beings. Whenever I was in the garden, I would see like fairies. Ela está dizendo que é comum as crianças terem visões imaginárias. Então, quando ela falava para a mãe dela que ela via esses seres, a mãe dela não dava muita importância. Mas ela via pequenos seres azuis quando estava no jardim, como se fossem pequenas fadas. But the fairies were telling me about multidimensional reality. And this was back in the 1950s. When this language was not common, there was no access for children to talk about parallel universes. Ela está dizendo que essas fadinhas, esses seres, falavam com ela sobre realidades multidimensionais. E isso foi lá nos anos 1950, quando não era comum usar esse tipo de termo, esse tipo de linguagem, né? Ainda mais com uma criança. So when I was 4 years old, I walked into the kitchen. I had been in the garden with my little blue, I called them the little blue people, okay? And I walked into my mother and I said, you need to know that I'm not really from this universe. My mother, and we're Italiani, right? She was making sauce, pasta, per la pasta. And she said she almost dropped the pan. Because again, today, if a child said this, it wouldn't be so strange. Aí ela disse que quando ela tinha 4 anos, ela entrou na cozinha, depois de estar conversando com os amiguinhos azuis, como ela chamava, e disse para a mãe dela que ela precisava saber
que ela, Patrícia, não era desse universo. A mãe dela, né, elas são de origem italiana, a mãe dela estava fazendo uma macarronada, disse que quase deixou cair a panela no chão, do susto. Se alguma criança falasse uma coisa assim hoje, já não seria tão estranho. And my mother said, what do you mean? Where are you from? And I said, I'm from the parallel universe, but we're not ready to understand that yet. So I'll tell you about it more later. And I walked out. Aí a mãe dela perguntou, então de onde você é? E ela disse, eu sou do universo paralelo. Mas eu ainda não sei muito sobre isso, e mais tarde eu te falo. E já saiu. Na verdade, você não, disse para a mãe assim, você não está preparada para saber disso ainda. Mais tarde eu te conto mais. Wonderful. And remember that, I was a child in the 50s, so we were barely with black and white television. There was no linguaggio about parallel universes and our language today, which any kid can pick up. It wasn't the case then, right? Ela está salientando que isso aconteceu nos anos 50, né? Mal se tinha uma TV preto e branco, então não tinha esse tipo de linguagem, não tinha esse tipo de termos para que uma criança pudesse ter acesso, como é hoje, né? Qualquer criança pode ter acesso à internet e achar informações assim, mas que não naquela época. So my mom said, okay. And then several events happened where I was talking to these creatures all the time. And my mother would hear me, and she would realize that we weren't just talking about nonsense. They were telling me about quantum physics and, really intense knowledge that I can't even believe a 4-year-old, 5-year-old child could even perceive, but I did. E aí aconteceram várias coisas e a mãe dela havia conversando, né, com esses seres, quer dizer, a mãe dela havia conversando, né, não viu os seres, mas ela estava sendo ensinada sobre coisas muito profundas, como física quântica, né, coisa que ela nem acredita que uma criança de 5 anos estava ali recebendo aquilo. So throughout my life, I've had this wonderful gift of having contact with these beings who have identified themselves a long time ago as beings from the 6th dimension, from the Syrian star system. And throughout my life, I'm an open psychic and open clairvoyant. So I have all kinds of input. I'm also a natural shaman. So I walk between the worlds. But you want to translate that? Sim. Então, ela disse que ela tem convivido com esses seres e que eles se identificaram como seres de 6ª dimensão, originário de Sírius, mas, além disso, ela é uma xamã natural e que ela transita entre os mundos. Sim, porque ela é clarividente e clareaudiente desde sempre. Já chegou com esse software. But it was in 1996 when I had a huge breakthrough. I went to a crop circle in England. Oh, so... And this crop circle, very famous, called the Julia set. Okay. When it happened? Em 1996. Em 1996, ela finalmente... Take this in pieces because it's very complicated. So, 1996, I went to England to study cromoterapia. Okay. Em 1996, ela foi para a Inglaterra estudar cromoterapia. And I was in a college with other women. It was a very intense, it wasn't just a workshop, it was a college, very intense work, okay? Não foi só um workshop, foi um curso como se fosse uma faculdade. E ela estava fazendo isso. So in the middle of the night, one night, I woke up at 4 o'clock in the morning, and I had dreamt that I was flying over Stonehenge, and when I looked down, I saw a big spiral in the field. And a voice said, pay attention. This is a lock-on point for interdimensional contact. And it's going to be very important. Thaís, eu perdi o início, minha internet está bem complicada. Ela sonhou, ela sonhou ela acordou às 4 horas da manhã. Às 4 da manhã. E ela teve um sonho com um Stonehenge, em que ela se viu numa nave e viu um desenho em volta, em espiral, e recebeu a informação de que, preste atenção, este é um importante portal interdimensional. Okay.
and it's going to be very important for you, so pay attention. Vai ser muito importante para você, então presta atenção. Okay, I woke up and I thought, okay, this is one of those dreams, you know, it's not a dream. Ela acordou às 4 da manhã e disse, ok, esse é um daqueles sonhos que não são sonhos. And when I told the other women and the professor about the dream, he said, oh my God, you're talking about the crop circle at Stonehenge. I said, what's a crop circle? E quando ela falou com o professor e com essa outra mulher sobre o sonho, eles disseram, oh meu Deus, esse foi o crop circle que você viu em Stonehenge. And he said, look, Patricia, if you had that dream, that's what you're here to do. Forget the course, I'll take you to the crop circle. Aí eles disseram para ela, olha só, Patrícia, se você teve esse sonho, é isso que você tem que ver. Então esquece o curso, e foram lá e levaram ela até o crop circle. So when I went there, Mamma mia, it was like somebody was pulling my shirt into the center of I couldn't even get fast enough into the crop circle formation. And he was talking, I said, please, I need to be private. I need silence. And I got in and I fell down in one of the circles and I started spinning. It was like I couldn't get in fast enough. I started spinning, and I lost consciousness. Uau! Que isso? Quer falar? Então, quando ela chegou lá, ela sentiu assim que estavam puxando ela pela blusa, ela não conseguia sequer ir rápido o suficiente para entrar no crop circle. E aí, quando ela entrou em um dos círculos, ela começou a sentir tudo girando e deitou. And when I was spinning, I could hear myself becoming sound, like, ooh. And when I looked down, I had no legs. Uau! Enquanto ela sentia que estava tudo girando, ela começou a se escutar como um som de e ela olhou para baixo e não enxergou as pernas. So I was being shown matter becoming sound, becoming light, and disappearing completely. And then I was taken on this journey, altered states journey of my life through the galaxy. And in that moment, I was attuned to receive the Syrian High Council. Então, ela diz que o que foi mostrado para ela é a matéria se transformando em som e se transformando em energia. E ela foi levada nessa viagem pela galáxia, né? E nesse momento ela foi sintonizada para receber esse conselho siriano. Because it was one thing to have messages as a child, it was another thing to bring forward a body of work that has been over 14 books worth of information. Uma coisa é ela receber informações como criança, esse contato quando criança, e outra coisa é canalizar esse corpo de informação que ela tem trazido, que já representa 14 livros. So that's a brief, not so brief introduction of how I came into synchronicity with the Syrian High Council, and still today am serving as their scribe, as their messenger. Então essa é a introdução, não tão pequena introdução, de como ela parou, né? Como ela chegou nesse momento, né? De trazer essas informações com que ela trabalha hoje. It's an amazing gift. It's been my life mission. I'm so honored and humble to serve in this capacity for them. E ela é o trabalho, né? O trabalho da vida dela, é a missão que ela tem cumprido, e ela é muito honrada em fazer isso. Your most recent book was written published in 2017 with the new revelations from the Syrian High Council. Can you tell us something about it? I'll say it in Portuguese. Em 2017 foi publicado o livro dela mais recente, que são as revelações sirianas, as novas revelações sirianas, que é o título desse vídeo. E aí eu peço para ela falar um pouco sobre esse livro, o último livro que ela publicou. Okay, well, we'd have to eventually talk about the original Syrian revelations, because the first ones are a trilogy of books. And perhaps it's better if we first talk about that, because the new Syrian revelations is, okay, 20 years later, what are the council telling us about where we are?
So maybe I can just introduce the idea of the first books, okay? So that after I came back from England, I immediately started channeling. Patricia, wait. Sorry. Wait. Patrícia está dizendo que, em vez de falar direto desse último livro, ela vai falar do primeiro, do original, Revelações Sirianas, porque, na verdade, é uma trilogia. Então, esse último livro, ele já vem 20 anos depois do primeiro, então é um complemento. Então, ela vai falar brevemente dos livros anteriores. Ok. Go ahead. So I got back from England and immediately started channeling. And I want to say that I was not excited to be this kind of channel. Automatic writing is not a way that I ever wanted to use my psychic skills. Tá. Ela disse que logo que ela voltou da Inglaterra, ela já começou imediatamente a canalizar essas informações, né, que estão nos livros. Mas que, na verdade, não era muito divertido fazer esse tipo de canalização, né, de escrita automática. Não era a forma como ela imaginava utilizar os dons psíquicos dela. Because I was a healer and I had opened a healing center in Rome, and mediumship was not my bag. Aí ela disse que, porque ela, na verdade, ela era uma terapeuta, ela tinha aberto um centro de cura em Roma, e então era isso que ela queria fazer, então ficar lá escrevendo não era muito... Mediunidade não era muito a praia dela, né? Não era a praia, achava. But it kept coming, and it kept coming. Every morning, 4 o'clock in the morning, they would wake me up. And I always channel at 4 in the morning, okay? So this is why I've got bags under my eyes. Mas que todas as noites, às 4 da manhã, eles a despertavam e mandavam informação, então ela tinha que canalizar, né? Ela sempre canaliza às 4 da manhã, por isso que ela tem essas olheiras que não saem. I never thought that this would be my path to be doing this kind of work. There I was, book after book. I channeled the first book, The Cosmos of Soul. The second book, Atlantis Rising, started 24 hours after I finished the first book. Então, ela achou que realmente ela não ia ser isso o trabalho dela, né? Mas que ela canalizava, e ela fez o primeiro livro, que é O Cosmos da Alma. O Cosmos da Alma. E 20 horas depois dela ter encerrado o primeiro, ela começou a escrever o segundo, que é Atlântida Rising. O segundo livro já veio no dia seguinte dela ter encerrado o primeiro. 24 hours after I finished a book, I'm starting another book? 24 horas depois de encerrar um livro, começar outro. So there was Cosmos of Soul, Atlantis Rising, and No More Secrets, No More Lies. Então, foram os 3 primeiros livros, né? Ela falou. Que é o Cosmos da Alma, Atlântida Rising, ele se ergue, se eleva. Atlantis Rising. It means reborn, rebirthing. O renascimento da Atlântida e não mais segredos e chega de mentiras. No More Lies. And by the way, the only book that got published in Portuguese was Cosmo da Alma. O único livro que foi traduzido para o português é o Cosmos da Alma, que é o primeiro. Portuguese publishers didn't like me. Ela disse que os editores brasileiros não gostam dela. And after those 3 books, they were so ahead of their time. I mean, they were in 1996, 97, 98, these books were channeled. Esses 3 primeiros livros, então, foram canalizados em 1996, 97 e 98. E eles estavam muito à frente do tempo em que eles foram publicados. That's 25 years ago. So 25 years ago was a different world, and still this information was completely avant-garde. E nessa época o mundo era completamente diferente do que é hoje. Então era realmente uma informação muito, muito avançada. And you know, they discussed so many concepts like parallel dimensions, parallel universes, ascension, DNA activation, the things that we are now involved in.
E que nesses livros eram discutidos temas que estão em voga hoje, que a gente está discutindo hoje, né? Então, universos paralelos, ascensão planetária, DNA, então são os temas que nós discutimos agora, que ela já trouxe há 20 e poucos anos atrás. And they also warned us about the New World Order and chemtrails and HAARP, things again that nobody else was talking about at that time. E também eles nos alertavam sobre coisas que se falam hoje, como os chemtrails, né, os rastros químicos deixados no céu, o HAARP, a nova ordem mundial, né, então coisas que ninguém falava na época. I think it's in the book, No More Secrets, No More Lies, they say, the New World Order is upon you. Então, acho que é no livro, no terceiro livro, né, Sem Mais Mentiras, que eles falam que uma nova ordem mundial está sobre nós. So there's a beautiful balance between the mystical, magical, light worker information and the difficult, dark problems that we face on planet Earth in evolution. Então, eles trazem um equilíbrio de informações entre os trabalhadores da luz, esse mundo místico e mágico. E também isso, e a luz. E também sobre esse ambiente pesado e escuro, né, que nos cerca e nos controla. And I think this is a beautiful aspect of the work, because a lot of new thought, new age material is all love and light, and the Syrians have always been a beautiful balance of, you've got to look at this to heal it, and we want to help you see your reality as you are in charge of your own destiny as Earth ascends. E eu perdi o iniciozinho de novo, vamos lá. Os sirianos sempre insistiram, porque existem trabalhadores da luz que estão sempre focados só no bonitinho, na luz, no legal, e os sirianos sempre insistiram que deveria haver um equilíbrio, e que é necessário olhar para a escuridão, e falavam para ela, olhe isso, porque isso precisa ser curado no processo de ascensão. This is amazing, I have 2 translators. So anyway, that's an overview. The trilogy is those 3 books, and they came out more than 20 years ago. And there have been other books along the way. I think, Tess, you read Starseed Dialogues, did you? No, sorry. I tried to read them all, but I didn't know where to start. There are many, but, you asked me about now. So over the years, there have been many books, many books. Over 40 books, over 20 languages. Yes, ela publicou ao longo dos anos mais de 14 livros que foram traduzidos para mais de 20 línguas, mas em português, que eu já sei que vão nos perguntar, o Cosmos da Alma está em português. Existem alguns livros em espanhol, então quem quiser se aventurar, alguns deles estão em espanhol também. And it would be very good if all of your listeners would contact the publisher of Cosmos and say, we want the other books. I already did it. Ela está dizendo que seria muito bom se os leitores em português contatassem com o editor do Cosmos da Alma para pressionar para traduzir os outros livros. Yeah, because they respond to the market. If there's no market, they don't publish. Okay. Exato. Se tem público, tem a tradução, senão não. And over the years, there have been also, I started channeling the whales and dolphins who are on the Syrian High Council. Ela disse que ao longo dos anos ela também começou a canalizar golfinhos e baleias que também fazem parte do Conselho Siriano. And that was something. I woke up in the middle of the night one night and I couldn't breathe. I saw myself drowning in the middle of the ocean with all these whales. And then the next morning I found out that 150 whales and dolphins had beached themselves in New Zealand, and that started the process of me channeling them too. Ela disse que uma noite ela acordou sufocando e não conseguia respirar e se via se afogando no meio daqueles montes de baleias e golfinhos, e aí no outro dia de manhã ela descobriu que tinham 120 baleias que tinham se encalhado na Nova Zelândia. E aí ela soube que aquele era very difficult, because in the dream they were saying, help us, please help us, please help us. And I woke up,
oh my God. And this started a long journey for me. In fact, the reason why I moved to the Azores was to be close to the dolphins and whales. E ela disse que foi muito difícil, porque o que ela escutava era eles pedindo socorro, nos ajude, nos ajude. Então foi muito triste isso, muito, muito difícil. E, aliás, esse foi o motivo pelo qual ela se mudou para os Açores, para estar junto dos golfinhos. And so, it's hard for us to imagine beings of another dimension. And then, what do you mean whales are sitting on the high council? But of course, we're talking about spirit essence, not physical beings. Ela está dizendo que é difícil para nós imaginar seres de outra dimensão, e assim, como assim? Está falando com as baleias fazerem parte, mas não é o ser físico, né? É o ser espiritual que anima esses seres, que faz parte do conselho. And I personally believe that whales and dolphins are more intelligent than humans. E que ela acredita que os golfinhos e baleias são mais inteligentes que os seres humanos. At least most humans. So, your question now, Thais, was, can you tell us about the new Syrian revelations? But if you want to talk more about the dolphins and whales, it was among the questions I sent you first, because you organized a concert for the ocean, the music of it. That was so. Wow, amazing. When was that? Sorry, I have to say it in Portuguese now. Então, ela escreveu, ela chegou a publicar 2 livros, O Emissário, e you published 2 books on the dolphins and whales, didn't you? Emissary and Before We Leave. E, então, é O Emissário e Antes de Deixarmos Vocês, que conta essa história da Nova Zelândia. Então, é o livro que ela conta essa história das baleias e golfinhos que encalharam e praticamente se mataram na praia. E ela se envolveu muito com todo o trabalho ligado ao oceano, chegou inclusive a organizar uma apresentação da música do oceano com uma orquestra, um trabalho que é, uau, divino, maravilhoso. So I started, after I got involved with the whales and dolphins so strongly, I started a non-profit organization called Save Earth's Oceans. Então, ela disse que antes de se envolver tão profundamente com as baleias e os golfinhos, ela criou uma organização não governamental, uma ONG. What's the name? Save Earth's Oceans. Salve os oceanos da Terra. Salvare l'oceano della terra, okay? Isso. And to raise money, I have a strange personality. I believe I can do anything, okay? Ela disse que para conseguir dinheiro para a ONG, aí ela fez uma pausa e disse que ela tem uma personalidade diferente. As long as I'm doing the highest possible good, I believe I can achieve anything. So I decided, okay, I'm going to do a concert for the whales and dolphins with the London Philharmonic Orchestra. Ela disse que a parte dessa personalidade diferente que ela tem é achar que ela pode fazer o que ela quiser, o que ela imaginar, o que ela quiser, ela consegue. Então, para fazer esse levantamento de fundos, ela resolveu fazer um concerto para o oceano, né, para os golfinhos, com a Filarmônica de Londres. Now, you need to know that you don't just hire the London Philharmonic Orchestra with no track record, with no idea what you're doing. You just don't hire them. You have to be qualified, right? É assim, não é qualquer pessoa que vai lá e contrata a Filarmônica de Londres, né? Não é assim que funciona, precisa ser qualificado. So when I approached them, they said, "Who are you?" And I said, well, and they said, "What is your experience? You know, you're a producer." I said, "Yes, I'm producing this concert." Who are you? I said, E aí, quando ela fez a abordagem, né, eles estão dizendo, tá, mas quem é você? Eu, não, eu sou produtora, eu vou produzir esse concerto. And I convinced them, and I got other artists who were very spiritual people. I even had the flautist who played for the Dalai Lama. I had a beautiful committee of solo acts that were also going to be playing with the Royal Philharmonic Orchestra. Ela disse que ela tinha outros artistas muito espiritualizados também que participaram. Então, o flautista que tocou para o Dalai Lama,
E yeah, and they played for free. So they, you know, I arranged everything. They played because it was a benefit to whales and dolphins. The only ones who didn't play for free were the extremely expensive Royal Philharmonic Orchestra. Então, todos os artistas doaram seu trabalho. Acho que a sua internet está instável, né? Então, todos os artistas doaram seu trabalho. O flautista que tocou para o Dalai Lama e outros artistas muito espiritualizados que cantaram os solos, doaram seu trabalho e trabalharam de graça. A única instituição que não trabalhou de graça foi a Filarmônica de Londres, e essa precisou ser paga. And it was a glorious, glorious success. And one of the women who played in the orchestra said she was crying at the end. And she said, in my life as a musician, I have never felt so much emotion as I have tonight. Oh, que lindo. Diz que o trabalho foi lindo, maravilhoso. Tinha uma das musicistas da orquestra que estava tocando e chorando, que diz que durante toda a vida dela como instrumentista, ela nunca tinha tido uma experiência como aquela. Eu vou tentar mexer na minha internet, tá, Thaís? Já volto aí. Okay. Anne is leaving us because her internet is a little unstable. And she's coming back soon, so I'll translate you now. Okay. So that was my first experience and my only experience as a producer. Então essa foi a primeira e única experiência como produtora. Wow, what a beginning! Yeah, I mean, honestly, to produce when I think about it, I cannot believe I did this. Producing a concert in London with zero experience. Então, quando ela pensa nisso, ela não consegue nem acreditar que ela produziu um concerto em Londres com zero experiência sobre o assunto. It was amazing. So, unfortunately, the organization has not taken off because I couldn't get enough funding to do it, but I'm not finished. I won't finish until Save Earth's Oceans is up and running and we're doing it. I've had to do other things, but I will get back to it because my passion, my love for the ocean and for the, well, you know, you're Brazilian. Yeah, we have everything. Okay. The oceans die, we die. So, you know, my passion is to work for them. Eu perdi o início, que ela estava falando que ela vai continuar trabalhando no concerto, é isso? Ela só começou a fazer o trabalho e não conseguiu fazer tudo o que ela queria, então ela ainda tem muitas coisas que ela deseja fazer para salvar os oceanos da Terra, e estava dizendo que a gente deve entender, e eu concordei, porque nós somos um país com uma costa muito grande, uma relação muito grande com o oceano. Então fica aí o convite para quem quiser ajudar a ONG Salve os Oceanos da Terra, entre em contato, tá? E ainda há muito o que fazer. E ela falou uma coisa importante: se o oceano morre, a gente morre. E realmente, o oceano é o nosso equilíbrio do planeta. And you know, in that book, before we leave you, the whales and dolphins speak to humanity. And they say, you know, we can still work for the planet Earth on other dimensions, but there has to be a number of us here to hold the frequency of the planet. The ocean is the life force of the planet, and we are holding the frequency, the emotional body of planet Earth. E no livro Before We Leave You, os golfinhos falaram para ela que eles vieram para cá para sustentar a frequência energética do planeta nos oceanos. E eles dizem que o oceano é muito importante. Eles dizem que depois que eles partirem, eles vão continuar trabalhando pelo planeta em outra dimensão, mas que é importante que eles estivessem fazendo essa sustentação energética, porque o oceano é que regula a frequência da Terra. Então é importante que haja um determinado número de golfinhos e baleias no planeta para poder segurar essa frequência fisicamente. Eles podem continuar o trabalho se eles não estiverem aqui fisicamente, mas é muito mais fácil se existir uma certa quantidade de golfinhos e baleias vivos, e por isso é tão importante, entre outros motivos, claro, salvar os oceanos. So it's really interesting that in this last year of our health issue, planet Earth, despite the difficulties that we're having, nature has gotten a chance to breathe.
Ela está chamando a atenção. Nesse último ano em que nós tivemos a situação de saúde, é muito interessante porque a Terra teve uma chance de respirar e de se curar. And the whale population is growing incredibly. A população de baleias está crescendo incrivelmente. And the dolphin populations también. Wow. Okay. Because the boats are not out there, the ships are not out there, there's much less traffic in the oceans. And one of the great problems they have is sound. So, go ahead and translate. Ele está dizendo assim que tem tido muito menos tráfego de navios, muito menos fluxo, e porque uma das coisas que perturba muito esses animais é o som. And that book is about that. You know, you don't realize, but they're killing us with this sound, these sonic booms, the testing, the pollution in the ocean from sound is blowing our brains out. We have very delicate oral cavities, and this pressure is blowing our brains apart. Ela está dizendo que é sobre isso que o livro trata, que é importante, e que eles são muito afetados por essa poluição sonora no mar, com sonares, com explorações sônicas, com explosões que são feitas, que isso realmente explode a cabeça, destrói o cérebro desses animais, porque eles usam a ecolocalização. Então, eles se localizam no planeta e entre eles, através desse senso, né, que utiliza o som. E que esses experimentos e os sonares atrapalha bastante. So there is a case recently in the south of Spain, I think, where whales, killer whale, well, let's call them orcas, okay, started attacking ships. Ok. Então, existe um caso no sul da Espanha, mais recentemente, em que orcas começaram a atacar navios. They were particularly attacking smaller sail ships because I believe it's because they've had 9 months with no interference, and all of a sudden some ships are back out. Então eles começaram a atacar alguns navios. Ela imagina que seja porque passaram 9 meses sem ter nenhum fluxo, e aí quando os navios começaram a aparecer, elas atacaram. So there have been cases where these sailboats are being pulled by orcas, somehow being pushed off their course by angry orcas who are telling them, get out of the water. Então, teve casos que as orcas simplesmente estavam empurrando esses barcos para fora da água, como digo, sai da água, sai da água. So it's really an interesting dynamic that in the drama that we're in as human race, there are some positive aspects to this crisis. And one of them is that many species are getting a chance to breathe, to heal, and to reproduce. Que é interessante, apesar da gente estar no meio de uma crise mundial, é interessante que algumas espécies estejam conseguindo a chance, né, de reproduzir, se recuperar, né, de respirar. And of course, I love positive coming out of negative is what I'm all about. E ela adora que o positivo predomine sobre o negativo, é tudo sobre isso. Because we are in a world that is so negative right now, there's just hysteria everywhere. But on the positive side, we have so many species coming back, flourishing. And it takes a moment for us to think, wow, we've all been saying we need to find a way to heal the earth, and look at that. Ela está dizendo assim que no mundo que é tão negativo e a gente olha, tem histeria para tudo que é lado, pelo menos no polo positivo, essas espécies estão conseguindo florescer e se recuperar, né? Tipo, olha, tem alguma coisa positiva acontecendo. Another very positive aspect is that we're learning to be less consumers. E outra coisa positiva é que a gente está aprendendo a ser menos consumista. And so the cycle is less consumption, less waste, less destruction of the ecosystem, and on and on and on. Então diz que o lado positivo é esse: menos consumo, menos desperdício, menos destruição dos ecossistemas, e por aí vamos. We have a question here
someone saying that it's very interesting about whales and dolphins. This week she saw a live where it said that whales and dolphins will ascend and will no longer be with us because they're going to 5D and we're staying kind of behind. Do you have any information about that? Well, that's exactly what I was talking about. The whales and dolphins in the book. She should read the book if she speaks English. They say, you know, we are on many levels. They're not only ascending, we exist on every dimension. Mm-hmm. And many of us are dying now. We're leaving the earth to get ahead of you. Because if you don't love us and you don't need us, we're moving on. But some of us have to stay to hold the frequencies of the oceans. And that's why we're begging you, please love us. Please help us. Stay. Mm-hmm. Ela diz que é sobre isso que ela fala no livro, que é exatamente isso, que... aí travou de novo, Thaís. Que no livro ela ela diz fala... que os golfinhos e baleias, eles já existem em várias dimensões, e que eles podem continuar operando em outras dimensões, mas que é importante que eles estejam aqui nessa dimensão conosco, e por isso eles nos pedem, por favor, nos amem, nos respeitem, para que a gente siga aqui com vocês. E eles estão indo na nossa frente, assim. I would like to also, since the dimensions have come up, remind people that we're not limited to the fifth dimension. Outra coisa que eles dizem assim, lembrem as pessoas que nós não estamos limitados à quinta e à sexta dimensão. This is very fashionable at the moment. Lots of people are talking about the fifth dimension. Isso é muito importante no momento em que as pessoas estão falando da quinta dimensão, como se fosse só isso que existisse. But, you know, the thing, what's happening now is we are merging in the fourth dimension. Nobody wants to talk about the fourth dimension. And I think that the only information I've ever found about the fourth dimension is the Syrian revelations. Uau. Então, nesse momento, na visão dela... Tá todo mundo falando aqui. Pode falar, Ali, desculpa. Não, agora travou de novo. Ok. Yeah, I'll translate. A minha internet tá assim, tá difícil. Então, a Patrícia falou que ela tá, neste momento nós estamos nos misturando com a quarta dimensão, e que é interessante porque tá todo mundo falando da quinta, mas ninguém fala da quarta dimensão, e é disso que os sirianos têm falado para ela, da quarta dimensão. So we are in the fourth dimension, merging third and fourth. Nobody wants to talk about the fourth, but this is where we face our karma. And we're facing our karma as a civilization and as individuals. E que ela diz que o que está acontecendo é que nós estamos fundindo a terceira e a quarta dimensões, apesar de ninguém falar sobre isso. E que aqui a gente enfrenta o nosso karma, a gente encara o nosso karma, né? Quando a gente funde terceira e quarta dimensão, a gente olha para o karma. And that it's not necessarily the case that we're just going to leap to the fifth dimension. We're going through this now, and this is the hard part, where we are faced with all the karma of all civilization, of all time on planet Earth. E por isso que é tão difícil, porque não vai acontecer que a gente vai dar um pulo e passar para a quinta dimensão. Não, a gente precisa desse processo, dessa transição de fundir terceira e quarta, e aqui sim que a gente vai encarar todo o trauma gerado, todo o karma gerado por toda a humanidade, de todas as civilizações, e por isso é tão difícil. And something very important about this is that this is also where many of the still asleep have the opportunity to wake up, and where we get the numbers for the ascension that we need. E o que ela disse que é muito importante, que muitos que ainda estão dormindo vão ter oportunidade para acordar e nos garantir os números que a gente precisa para fazer essa transição. So when we look at the insanity in the world, just remember that we're facing all the karma, according to the Syrians, all the karma of all civilization on the planet. Então, all the hate, all the wars, all the reptilians, everything. And it needs to get healed here, resolved here, so that we can move on. Então, quando a gente olha toda essa insanidade que está acontecendo no mundo, esse é um motivo, né? Então, a gente precisa encarar tudo isso, todas essas guerras, todo esse sofrimento,
para curar isso agora. Esse é o momento. So when everybody talks about the fifth dimension, I'm like, well, I resonate to the sixth dimension. Então, quando alguém fala da quinta dimensão, ela diz, bom, eu sou com a sexta já. Because the Syrians are on the sixth dimension, and I've got that frequency coming in. So I think it's important for us not to get hung up on these ideas like 5-dimensional consciousness or whatever, and just know that we're moving up, baby. And right now we're the hard part, but we're moving up, baby. Wherever we go, we're moving up. Então, ela acha importante, assim, ela está recebendo frequências de sexta dimensão. Então, não é importante a gente ficar preso a esses conceitos quinta, né? Os números, né? Porque a gente precisa, vamos lá, gente. Vamos lá. Nós estamos to bring that up to people because so many spiritual leaders and authors are talking about the fifth dimension, fifth dimension, fifth dimension. It's like, why limit yourself? E é tanta gente, tantos líderes, tantos guias falando quinta dimensão. Para que ficar preso na quinta? Para que se prender nisso? Of course, this is a girl that put on a concert in London with no Mas também quem está falando foi a menina que foi lá fazer o concerto em Londres, então. But yeah, so I think it's a difficult time, and it's very easy to be very desperate about what's going on the planet. On the other hand, it's an extraordinary, exciting time. Então, ela está dizendo assim que é um tempo muito difícil, esse que nós estamos vivendo, muito, muito difícil mesmo, então ela compreende. Mas, por outro lado, também é um tempo muito, muito excitante, porque as coisas estão acontecendo. And, I think it's important that comes out of our conversation today is to remind everyone, this will pass. E ela diz que o ponto mais importante que a gente precisa manter hoje dessa conversa é, isso vai passar. Even though the rulers don't want us to think it will, and that we're going to be slaves and we're going to be coded and chipped and whatever, this will not, it can't happen because we will rise against it. Então, por mais que os nossos controladores não queiram que a gente perceba isso, que a gente saiba disso, isso vai passar. Por mais que eles nos queiram escravos, chipados, controlados, isso não vai acontecer, porque a gente está fazendo essa passagem, essa ascensão. They cannot maintain the level of fear-mongering they need to take the entire planet down. Eles não vão conseguir manter esse nível de medo pornográfico que eles estão tentando, né? Eles não vão conseguir. I didn't say pornographic, but if it works. A melhor tradução para fear-mongering. They can't. Because people get tired of being afraid. It's just you can't, and so they have to keep creating new stuff. So they've got a new strain, and then they've got a new ultra strain. And one thing that's a concern is they can produce worse strains. Assim que eles precisam manter o medo de alguma forma, então eles ficam criando essa história, uma nova cepa, uma outra nova cepa mais perigosa, e uma das coisas é que eles podem criar novas cepas. But remember that how you run your energy and how you perceive existence has everything to do with what touches you. And hear my lips. Nothing can enter this body unless I allow it. Thaís, o iniciozinho da fala dela travou de novo. Nothing into the body of Patricia Cori unless I give it permission. Nothing comes into my brain unless I accept it. Então, por mais que eles estejam criando cepas e tentando ao máximo nos manter num estado de medo profundo para impedir nossa elevação, você pode dizer sempre, nada entra no meu corpo, nada entra no meu cérebro. Eu comando o que entra no meu corpo e em mim. And, for people to remember, my mantra is, I am a sovereign being. Então, que as pessoas lembrem que o mantra dela... Eu sou ser soberano. So, it's really important for people to remember that when they're being programmed into fear, or when the people around them are saying, you have to do this, we all have to do this, it's our it's like, no, actually, I don't. Isso é importante quando a gente está no meio de pessoas que estão lá preocupadas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu digo, não, eu não preciso.
I remember I went to the doctor some time ago. I don't go to doctors, but I went because I had some strange sounds in my lungs and I was concerned. Uhum. Ela disse que aconteceu isso, que ela foi no médico, ela não costuma ir no médico muito frequentemente, mas ela estava com alguns sons estranhos no pulmão, ela se preocupou e foi ver o que era isso. So it was the first time I went to this doctor, so she was taking information. How old are you? Blah, blah, blah. Which meds are you taking? I say, I don't take meds. Yeah. Oh, I think she... Thaís, não peguei nada, por favor. Ok, she froze. Então, e aí o médico foi perguntando assim, qual a sua idade, pegando informação, e que remédios você toma, e ela falou, eu não tomo remédios. And the doctor looked up, I'm sorry, how old are you? I said, I'm 67. E aí o médico, então, assim, estava escrevendo, e de repente olha e fala assim, como assim? Quantos anos você tem? Ela falou, eu tenho 67. Falou, você não toma nenhum remédio? Ela, não tomo nenhum. And she said, you don't have diabetes? No. You don't have high blood pressure? No. You don't have, you take no meds? I refuse to take meds. E aí o médico então falou assim, mas você não tem diabetes? Não. Pressão alta? Não. Você não toma nenhum remédio? Ela falou, não. She said, you're the first person I met your age who takes no medication. E aí a médica falou, então você é a primeira pessoa que eu conheço que na sua idade não toma nenhum remédio. So she started, I'm going to do blood tests and everything, and we'd take an x-ray for your lungs. And after the x-ray was negative, she said, I'm going to prescribe a vaccine for pneumonia, a vaccine for the flu. Go ahead and translate. Então, ela fez vários exames de sangue, tirou o raio-x do pulmão, e quando tudo veio negativo, então a médica disse assim, então eu vou te receitar uma vacina para pneumonia, vacina para gripe. And I said, yeah, I don't think so. E ela falou, acho que não. But the attitude is like, yeah, I don't think so. You know, and somebody said to me once, Patricia, you're such a beautiful woman. Why did you have your lips done? And I said, listen, this is real lips. If I was going to have plastic, I would fix my nose. Uma vez que uma pessoa falou, Patrícia, mas você é tão bonita, por que você fez cirurgia plástica nos lábios? Ela falou assim, eu não fiz. Se eu fosse fazer cirurgia plástica, eu faria no nariz. These are Italian lips, the real thing. And you know, I think it's just so important. I mean, I'm talking around. It's so important to, and I know in Brazil there's this culture of for eternal youth, because I've been to Brazil and I've seen the women, beautiful women. But I believe in aging well, with health, and above all with joy. And I think that's what comes out of my face, because now I'm 69. Wow. 69. Can you translate? Ela está dizendo que ela entende que aqui no Brasil a gente tem essa cultura da juventude permanente, ela sabe, porque ela já esteve aqui, viu, mulheres muito bonitas, mas ela acredita no envelhecer com qualidade, né? E ela vive nessa, aí quando ela falou na bubble, aí deu uma travada. Na verdade, ela tem 69 anos no momento, galera, e muito bem vividos. Thank you, obrigada. So I guess, you know, that my whole point here is that, you know, to everyone listening, you know, say no. Just say no. You are the sovereign being. You are in charge of your body. Make sure you understand that and stand up to the authority. Então, o que ela chama atenção é isso, a gente pode dizer não, né? Diga não. Nós somos os controladores do nosso corpo, nós somos seres soberanos. Então, a gente precisa ter muito claro isso. Nós decidimos. We have a question here. No, wrong question. Oops. The above one. The question is, someone saying that once she was told she has a Syrian origin and she's very connected to animals. Are Syrians more connected to animals, or could it be something else?
Well, I think that anyone conscious is connected to animals. Okay. Ela diz que qualquer um consciente vai ter maior ligação com os animais. Because when you walk around as an unconscious person with your cell phone in your face, you're not aware of the life that surrounds you at all. Porque quando a gente anda inconsciente com um celular enfiado na frente do nariz, a gente simplesmente não tem noção da vida que nos rodeia. But when you're conscious, you can feel animals. You can touch them, you can connect with them. And that is, I think, not limited to a Syrian vibration, but a consciousness that comes with higher awareness. Ela diz que quando a gente está consciente, a gente consegue sentir essa vida ao nosso redor, a gente consegue se conectar com os animais. E isso não está necessariamente limitado a uma essência siriana, mas qualquer um que esteja nesse grau de consciência mais elevado. Now here I'm going to get a little complex. Vamos ficar um pouquinho mais complicados agora. Ela vai dar uma explicação mais complexa. If you consider the Egyptian culture, okay, which is I have absolutely Egyptian. You know that they celebrated the gods were all part animal, part human. Acho que agora a explicação mais complicada vai ser essa. Assim, quando a gente considera a cultura egípcia, com a qual ela é muito ligada, tem o culto aos deuses, e os deuses são parte humanos, parte animais. And of these Egyptian gods and goddesses, one of them stands out as a Syrian goddess, and her name is Sekhmet. Diz que desses deuses todos egípcios, um deles representa uma entidade siriana, e o nome é Sekhmet. She is a lion with human body. Ela é um leão com corpo de humano. And the Syrian energy is very feline. So there are planets that have rotated around Syrian stars that have what we call the lion people. Tanto que os sirianos têm muita relação com os felinos. E tem planetas que circundam algumas estrelas sirianas que têm essas populações, não. Então, os seres são o que a gente chama de felinos ou leões. So if this person who asked the question wants to know more about this connection, she should look for a book called The Lion People by Murray Hope. I would imagine it's in Portuguese, a very famous writer. The Lion People. Então, ela diz que essa pessoa que fez a pergunta, se quiser pesquisar melhor, pode procurar esse livro, As Pessoas Leão, The Lion People, que ela imagina que tem até em português. And the author is Murray Hope. A autora é Mary Hope. Okay. Can we talk a little about your book, Where Pharaohs Dwell? Since we're starting to talk about the Egyptians, então eu pedi para que ela conte um pouco de um outro livro dela, que se chama Onde os Faraós Vivem, que acredito que tem em espanhol, já que entramos no tema egípcio. Okay, well, I know I've lived many, many lifetimes in Egypt and also in Atlantis. And in this life, I've been to Egypt about 45 or 50 times. Ela sabe que viveu muitas vidas no Egito, né, em Atlântida também, mas é algo como entre 44 e 45, 50 vidas no Egito. Nessa vida, ela já viajou para o Egito várias vezes, porque ela leva grupos para o Egito. Okay. Because I bring groups, but also just alone. When I lived in Rome, I would go to Egypt 3 or 4 times a year. Uau, então quando ela vivia em Roma, como é perto, ela ia para o Egito 3, 4 vezes por ano. Então, além dos grupos, ela também ia por vontade própria. Because it was a 3.5-hour flight, so it was like pow, pow, pow. Egypt is in my soul. Era um voo curto de 3 horas e meia, então ela estava indo toda hora. Diz que o Egito é a alma dela. A alma dela é egípcia. Also, people that are connected with Sirius tend to be very connected to Egypt, because Sirius was very involved with the evolution of ancient Egypt. Diz que as pessoas que têm relação com os sirianos tendem a ter muita ligação com o Egito também, porque os sirianos foram muito envolvidos com a criação do Egito.
So the book Where Pharaohs Dwell is based on a true story of years ago, around 1996-7. I had a past life regression. Ok, então, na época que ela esteve teve toda a conexão com o Alto Conselho Siriano, por volta de 1996, 97, ela fez uma regressão de vida passada. Where I relived being buried alive in ancient Egypt. Uau! Foi enterrada viva. Então, nessa regressão, ela viu que ela foi enterrada viva no Egito. And the hypnotist was freaked out because I was choking. I can't breathe. And I was in this pit, in the desert, okay? And they pushed me in, and I saw them close it with a big stone wall, okay? Wow. And I started to die in the middle of the past life regression. Então, o terapeuta que estava fazendo a regressão dela começou a ficar muito nervoso, porque ela começou a sufocar e narrar que ela estava nesse lugar no meio do deserto, e ela foi empurrada, né, para dentro de um buraco. Um buraco, e colocaram uma pedra em cima, e ela começou a sufocar e morrer por falta de ar. And he kept calling me. I mean, he told me, because I don't remember the experience, but he said, come back now, come back. I'm counting number 5, 5, 4, nothing. E aí o hipnólogo começou a chamá-la de volta, e dizer, volte, vou contar 5, 4, e nada trazê-la de volta. And in that moment, I said, Matkara, why have you forsaken me? And I found out later that Matkara was the spiritual name of the Queen Hatshepsut. Wow. Pharaonic name of the Queen Hatshepsut. Fala lá. Então, enquanto ela estava morrendo, o que ela disse foi, Matkara, por que você me abandonou? E aí depois ela descobriu que o nome Matkara é o nome espiritual da rainha Hatshepsut, que foi a primeira faraó egípcia. And also he asked me who I was, and I said my name was Hatshepsekara, something like, I can't remember the exact word now, Hatshepseti, which I found out meant scribe to Hatshepsut. Wow. Então, aí ela perguntou, o hipnólogo perguntou qual o seu nome, e ela respondeu, what's your name? Hatshepsa, I don't remember. Your name? Hatshepseti. Isso, o que ela acabou de dizer, isso significa escriba de Hatshepsut, que era a rainha. This was before I knew anything about Egypt. I knew nothing about Hatshepsut, zero, okay? I had never been to Egypt. Uau! Então, isso aconteceu muito antes dela ir para o Egito, ela não tinha ideia de quem era Hatshepsut, não conhecia absolutamente nada dessa época. So when I went to Egypt, I started asking around, what does this word mean, Matkara? Nobody had any clue. And then one day, I opened up a book. I was buying books. I was trying to find out information. And it said, Matkara, the pharaonic name of Hatshepsut. I went, Então, que quando começou a ir para o Egito, começou a perguntar para todo mundo, né, sobre essa palavra Matkara, e queria se informar, e ninguém sabia de nada. E ela começou a comprar muitos livros também sobre o Egito, e um dia ela abre um livro e está lá, Matkara, né, que era o nome faraônico. Exactly, spelled, because when I wrote it down, when he said Matkara, I spelled it exactly the same way, with 2 A's, Matkara. That is actually spelled. E que ela disse assim, que era exatamente o mesmo jeito de escrever, que quando ela escreveu essa palavra que ela falou, ela colocou com 2 A's, Maatkara, e foi exatamente dessa forma que ela viu escrito no livro, então é uma coisa assim, uau! And I met an Egyptian scholar, and I asked him, what does
Hatshepsut mean? And I said, does it have any meaning? And he said, well, it would mean something like the first female scribe to Hatshepsut. Uau, então, pode ir. Ela foi perguntar para um estudioso egípcio qual o significado do nome que ela descobriu que ela tinha nessa vida egípcia, se tinha algum significado especial, e ele então explicou que o nome que ela descobriu que ela teve significava a primeira escriba feminina da rainha. So where pharaohs dwell is the story of me rediscovering that lifetime. And facts, I mean, the names are, you know, it's one thing to say, I think I had a past life. It's another one to pull up names that actually exist. And the book is about my discovery of that experience. Thaís, tá quase impossível para mim, Thaís, fazer. Tá muito ruim. Her internet is freezing, so I'm translating you. Então, o livro Onde os Faraós Vivem, que eu acredito que tem em espanhol, vocês podem encontrar, conta toda essa história da lembrança dela, da recuperação da memória dessa vida e como ela foi descobrindo tudo isso, inclusive chegando em nomes que ela não sabia que existiam antes, não sabia nenhum significado, e ao longo do tempo ela foi descobrindo. I think this time, for some reason, was very important. I know a lot of people who have memories, including myself, of the time of Hatshepsut. I was somewhere else, but I remember she was trying to kill a potential heir to the throne. That was she wouldn't become the pharaoh if that happened. So I was somewhere else at the same time. E eu disse para ela que eu acredito que essa época, especificamente da Hatshepsut, é uma época que deve ter alguma importância, eu não sei exatamente qual, porque muitas pessoas têm memórias especificamente dessa época, eu inclusive, mas eu estava em outra situação, lidando com uma tentativa de assassinato de um potencial herdeiro ao trono, que foi perpetrado pela Hatshepsut para que ela se tornasse faraó e não tivesse nenhuma concorrência, digamos assim. It was Thutmose III, her stepbrother, who wanted the throne, and he was a no good. And this is why they murdered me, because Hatshepsut, he murdered Hatshepsut. Hatshepsut's lifespan was very short. She was an excellent pharaoh. She used to dress up like a man, right? Yeah, it was a male culture. Please translate, Anne. Ela está dizendo que foi Thutmose III, que era o meio-irmão o irmão adotivo da Hatshepsut, que a assassinou. Então, foi por isso que Patrícia, naquela vida, foi morta também, né? Porque he hated her guts because she took the pharaonic position and pushed him out of the way. And nobody knows what happened, why she died. But Hatshepsut, saw it happen. He murdered her. And that's why she had such a short life. And then he came into power. He was a terrible pharaoh because he was an alcoholic and a cokehead and everything. Então, ela está dizendo assim que esse irmão adotivo não era nada bom, né? E que por isso ninguém sabe oficialmente na história o porquê Hatshepsut morreu. Mas ela sabe, porque ela viu, ela foi assassinada pelo irmão, né? E que ele não era uma pessoa nada boa, ele era alcoólico, usava drogas, enfim, esse tipo de coisa, né? Mas ela sabe, né? Porque ela estava lá. E sabe que ela foi assassinada. Então, na verdade, é tudo uma disputa pelo trono. Ela tomou o poder dele e ele a matou para recuperar, né, para ter essa posição de faraó. So what I discovered in this powerful time was that I saw him murder her, and that's why they killed me. Então, o que ela descobriu nessa regressão dessa vida, nesse período histórico específico, foi que ela viu o irmão matando Hatshepsut e por isso ela foi assassinada também. So the book is a story of my discovery of that lifetime
and also others of things that happened to me in Egypt that are just unbelievable. Então, o livro é a história dessa vida dela, dessa regressão, não só essa que ela contou, mas outras coisas que ela viu que são inacreditáveis. One of these things was getting myself a cara da Thaís Sorry? Thaís está... One of the things that happened to me that I describe in the book was getting myself locked inside Abydos temple in the dark, because they told me that there were spirits in there and that the people were terrified. So I said, okay, get me in there alone, locked in the dark. Uma das coisas fantásticas que ela escreve no livro foi que ela se trancou dentro do templo de Abydos, né, sozinha no escuro, porque as pessoas estavam dizendo que tinha espíritos lá e as pessoas estavam morrendo de medo, e ela disse, tá, então deixa eu ver o que está acontecendo, deixa eu ficar presa aqui dentro e ver o que está acontecendo. And when I did, oh my God, I went into an altered state very fast, because Abydos temple is incredible. It is an active portal on this planet. Ela está dizendo que logo que ela ficou sozinha lá, que ela rapidamente entrou no estado alterado de consciência, porque o templo de Abydos, ele é um portal interdimensional. And when I was there in the dark alone, which is very courageous, I might add. Ela está dizendo que quando ela estava lá sozinha no escuro, que foi muito corajoso da parte dela, ela precisa destacar isso. So I started meditating and I went deeper and deeper, and suddenly I realized I couldn't move my physical body. Okay. I knew I was in a very deep altered state. And I looked down columns of pillars and I saw these priests starting to walk toward me. Uau! Então, ela disse que ela entrou em meditação e que logo ela ficou num estado muito profundo de consciência, que ela nem sabia, porque... e ela não conseguia mais mover o corpo, né? Não conseguia se mexer. E aí ela começou a ver, assim, ao longe, entre as colunas, uma procissão de padres, digamos assim, né? I was in the Isis chapel inside the temple, which is the most powerful point in the temple. It's the absolute link between the Osirian below. It's a total portal. Okay, so I was in the Isis temple. Translate? Então, vai lá, ela estava dentro do templo, no templo de Isis, que é o ponto mais poderoso dentro daquele templo, em conexão com o templo de Osíris. Ela estava no templo de Isis. Sorry, I have to tell you something. Eu vou contar para ela algo em inglês e depois eu traduzo para o português. I know a man who's Spanish, he's about your age, and he remembers his life as Tutmosis III. Okay, I know him. I know the story from another point of view. And I was working in the temple of Isis. And I was part of the story from a completely different point of view. So I'm blown away with all this story. So let me say it in Portuguese. Eu disse para ela que eu estou assim tão espantada com tudo isso, é porque eu conheço um senhor espanhol que tem mais ou menos a idade dela, e ele tem toda a memória de ter vivido como o Tutmosis III, e claro que ele conta a história dele de um outro ponto de vista. E nessa época, eu trabalhava no templo de Isis, eu estava absolutamente envolvida com tudo isso. So, thank you for bringing a different point of view, because from his point of view, of course, he was right in everything he was doing. Okay. Anyway, when I was in that temple in this conscious state, I started to see these priests walking toward me. There were 5 of them. And the first one was carrying a basket of fruit and bread and food. And I thought, oh my God, I've got to get out of the way. They're bringing honors to the temple of Isis. And I couldn't move. And I was like, uh-oh, I am in a completely bizarre, altered state. Couldn't move. And then he put it down in front of me, and I realized he was bringing it to me. Uau! Então ela disse que ela estava lá naquele estado, né, que ela não podia se mexer, e viu os cinco
priests, sacerdotes. Né? Sacerdotes, obrigada. Esses 5 sacerdotes, e o que estava na frente trazia um cesto cheio de frutas, e ela ficou apavorada, nossa, eles estão vindo trazer as oferendas para o templo de Ísis, aqui para Ísis, eu tenho que sair da frente. Mas ela não conseguia se mexer, até que eles pararam na frente dela, ela se deu conta que eles estavam trazendo as oferendas para ela. And then at one point, a man came from behind the 5 monks. They were in a line, priests. They were in a line, and he was the high priest. He had the crown, he had all the paraphernalia, and he walked up to me. E aí, atrás... Up to me. I was like... E aí, de trás desses 5 sacerdotes, veio um outro homem, né? E aí ela se deu conta que ele era o sumo sacerdote, que ele estava lá com aquele aparato, aquela coroa na cabeça, toda a parafernália, e que ele se dirige, então, a ela, né? Que ele sai por trás de todos os outros e vai se dirige a ela. And he stood above me, and I tell you this on the soul of my mother, okay? He looked down at me, and he started to send these lights like sparklers, like fireworks, into my eyes. I was looking up, and it was like this. And I believe I would have left this world at that moment. But one of the guys who snuck me in that moment, I'm like this. I hear, Patricia, Patricia. And I'm like, Patricia, you have to come out. Because it was illegal, okay? And I'm just like, and it just started to disappear. Patricia, come quickly. Translate? Oh. Ok, então ela estava. Esse sumo sacerdote veio em direção a ela e começou a. Dos olhos dele, é como se ele enviasse luz, pedacinhos de luz assim para ela, e ela estava recebendo tudo aquilo, e no que ela estava recebendo tudo isso, de repente ela ouve alguém falar, Patrícia, Patrícia, a gente precisa sair, porque ela estava lá de forma ilegal naquele tempo, ela não poderia ter ficado trancada lá dentro. E aí tudo começou, essa imagem que ela estava vendo em outra dimensão começou a esvanecer. And he was calling because they were too afraid to come inside in the dark. All the people in the village are terrified of the temple. So he was at the door, Patricia, Patricia, and I'm like, oh. E eles estavam gritando na porta porque eles estavam com medo de entrar no escuro, né? Até por conta de tudo que as pessoas na vila falavam. Então eles estavam chamando ela para ela sair porque estavam com medo de entrar. So I managed to get out, and when I got out, they said, come here, come here, come here. And the person who, hold on, the person who organized it, his name is Amir, he's my brother, he's like a brother. He goes, Patricia, oh my God, the police are coming. I go, what? Okay. What do you want me to do? I am not in my body. Aí quando ela conseguiu sair, essa pessoa que estava com ela disse assim, Patrícia, a gente tem que sair, que a polícia está chegando. And he said, come on, we have to hide you. I go, I'm a big girl, where are you going to hide? No place to hide. This is a temple open in the desert, right? But they made me stand behind one of the pillars and wait. Tá, disseram para ela que ela tinha, a polícia está chegando, você tem que se esconder, E aí ela falou, não, você quer que eu me esconda? Eu não sou exatamente uma pessoa pequenininha, né? Esconderam ela atrás de uma coluna, e aí, pelo jeito, deu tudo certo. Não, ela está chamando a atenção assim, que o templo é um lugar no meio do deserto, né? Não tem onde se esconder. The interesting thing here is that when I told Amir, he was so upset because the police were coming and he was involved in this illegally getting me in. When I told him, como ele era de lá, ele estava incomodado assim que, né, a polícia ia lá e ele está envolvido nessa coisa proibida. When I told him about the priests, he said he turned white, which is not easy for an Egyptian. Quando ela falou para ele do sumo sacerdote, disse que ele ficou branco. Isso não é uma coisa muito fácil para um egípcio. And he said, how many priests were there? I said, there were 5. And he said, oh, 5? I said, 5 and 1.
high priest. And he went, oh my God. I said, what's happening? And there was a story that there was a man whose house was on the wall that divided the temple from the village. And he was haunted to the point that he was going insane. He had to move out of this place because 5 priests and a high priest used to keep going in to scare him because he was polluting the temple. His waste was going into the temple. So every night they came and scared him until finally he moved away. Wow. Quando ela estava contando, né, para esse amigo dela, ele perguntou assim, tá, mas quantas pessoas tinham lá, quantos sacerdotes? Ela disse 5, eram 5 sacerdotes, mais um sumo sacerdote. E ele começou a ficar chocado, porque o que acontecia, que as pessoas estavam falando, é que tinha um homem que morava na vila, justamente na parede, o fundo da casa dele era a parede que dividia do templo da vila. E esse homem ficou tão assombrado, ele estava sendo assombrado por 5 sacerdotes que atravessavam a casa dele, porque diziam que ele estava poluindo o templo. E fizeram isso até ele sair dali. Não sei se perdeu alguma coisa, Thaís. So it was very clear that these priests were guarding the temple and that they were holding the portal open. And when they brought me that basket of fruit, you know, I'm a very humble person. So my instinctive reaction was, I need to get out of the way. To the temple, and then later I realized they're bringing it to me. That was pretty exceptional. É que ela está dizendo assim, que então fica muito claro que esses sacerdotes, eles estavam guardando o templo, realmente eram os guardiões do templo e que mantinham esse portal aberto. E quando ela chega, né, quando ela está lá, e eles vêm trazer as oferendas para ela, que ela está dizendo que ela é uma pessoa muito humilde. Então a primeira coisa que vem na cabeça dela é assim, eu tenho que sair do caminho. E, nossa, e saber que aquilo era para ela, assim, é uma coisa... Não sei nem qual adjetivo usar, Thaís. And I have to say that I'm pretty sure that if that man hadn't said, Patricia, Patricia, I would have left. Wow. E ela tem certeza que se aquele homem não tivesse ficado chamando Patrícia, 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 ela teria ficado lá. Ou, na verdade, ido embora com eles. I'm pretty sure that would have been my moment of ascension completely. Era um momento de ascensão. It was like, sorry, you don't get to go yet. É como dizer, ela acha que aquele ali seria o momento de ascensão completa, mas ela teve que dizer, sinto muito, eu não estou pronta. Teve que voltar. So for your listeners that speak English, please get that book, Where Pharaohs Dwell, because there's so many adventures and they're all true. And I think they will really enjoy it. Então ela está recomendando a todos a quem está assistindo que vejam esse livro, que vão ler, onde os faraós vivem, porque tem muitas aventuras lá, é muito incrível. We still have quite a few questions about Egypt, but if we continue on this subject, we'll never go back to the Syrian revelations. Would you like to go back or continue with it? Okay, can we go back? Because we have so many questions here. I think we'd better go back and end the subject of the Syrian revelations, because you still have a lot to say about the Syrian revelations and how we can live through this difficult moment, right? Yes, because in the new Syrian revelations, in the original trilogy, the Syrians explain how we are the sun. This is important. The sun is ascending to the 4th dimension now. Okay. So all the planets. So just a minute. Eu estava dizendo que nós temos aqui várias perguntas sobre o Egito, mas como a gente não tem muito mais tempo de live, nós vamos voltar por enquanto para as revelações sirianas para terminar esse assunto, porque senão a gente não sai daqui hoje e queremos aproveitar a entrevista com ela. Então, o que ela estava falando, assim, voltando então para o primeiro livro dela, a trilogia original das revelações sirianas, a primeira informação importante é que o nosso Sol estava ascendendo para a 4ª dimensão. And that explains why all the planets in the solar system are mutating.
Isso explica porque todos os planetas do sistema solar estão mudando. It appears to me that you guys are so hypnotized by the conversation that you forget to. Sometimes we do that. We confess. Ela está dizendo que ela acha que a gente está ficando tão envolvida com a conversa que a gente esquece de traduzir. Exatamente. So the Syrians explain that all of the planets are mutating, all of them are ascending, not just the Earth. All of them are mutating. Jupiter is changing its, the information is available. I don't have to go through it here, but all the planets in our solar system are in extreme alteration, in mutation, ela está dizendo solar ascension. Que os sirianos, então, disseram que todo o sistema solar que tá sofrendo esse processo de ascensão. Então, por isso que todos os planetas estão mudando, Júpiter está acelerando, que a informação está disponível, que ela não vai entrar nisso agora, mas que existe essa informação que todo o sistema solar está em processo de ascensão, todos os planetas. And this is also something very unique to the Syrian revelations material, because we hear a lot about Earth ascension, but we never hear about a Sun ascension. Isso também é bem particular, né, bem peculiar nesse trabalho, nessas informações dos sirianos, porque a gente escuta muito falar que a Terra está ascensionando, mas ninguém mais fala da ascensão do Sol. This also explains one of the reasons why they're so attached to us, because they've been through ascension. Sirius B is in the 6th dimension. The star is in the 6th dimension, right? It has been through the ascension process. They know what we're going through. Então, isso explica também por que eles têm trazido as informações, porque eles ascenderam para a 6ª dimensão. Então, eles tinham acabado de passar por esse processo de ascensão, então eles sabem o que significa isso, o que ia acontecer com a gente. So when the star goes into ascension, the whole planetary, the chakras, the Syrians call the planets the chakras of the sun. Wow. Bom, girls, vai, Thaís, okay, I'll go. Okay, I'll go. Yeah, I think she has a delay. Her internet has a little delay. Where she's taking a little longer. And there's background sound. Sounds like a child. Yeah, we're hearing a lot of background sound. Anne, a gente está ouvindo muito som no seu fundo. Então, o que ela estava dizendo é que muita gente fala da ascensão do planeta Terra, mas quase ninguém está falando, se é que tem alguém falando, da ascensão do sistema solar sendo causada pela ascensão do nosso Sol. E os sirianos falam que os planetas do sistema solar são como chakras do Sol. Which is really interesting, because the Earth is blue and it's the communication planet. O que é muito interessante, porque a Terra é azul, é o planeta de comunicação. Mars is red, it's the power chakra. Marte é vermelha e é o chakra do poder. No, actually, it's not the power chakra. But, Jupiter is sort of purple. If you look at all the planets, they all have a color. They all have a vibratory signature that corresponds to the chakra body. Ela disse que, na verdade, Marte não é o chakra do poder. It's the base chakra. The red one is the base chakra. Yes. Então, Marte, na verdade, é o chakra base, que é vermelho, e ela falou que se você olhar, cada planeta tem uma cor diferente que corresponde a um chakra diferente. And Pluto is considered the spiritual planet, the esoteric vibration in the chart, in the astrological chart, right? And it's purple. Sim, e Plutão é roxo e é considerado o planeta espiritual na astrologia. Anyway, it's interesting to study that. Okay. And so someone is asking about the moon, about our moon. Is it a chakra too? Yeah, the moon is a big problem, because there are a lot of people who suggest that the moon is an artificial structure that's been towed into our solar system by aliens amongst us. Então, ela disse que a Lua é um problema. Tem muita gente que diz que a Lua não é um corpo natural, que na verdade foi trazida ao nosso, foi colocada em órbita na Terra por alienígenas. I don't have an answer about what the moon is. I love the moon, so I can't get clear on that idea that it's an artificial structure.
Então, ela diz que ela não tem a resposta correta, ela adoraria saber, porque ela adora a Lua. Então, ela adoraria saber exatamente qual é esse papel, o que ela significa. But I will say it's possible. Mas vai dizer que é possível. So much of what we think we understand about everything, we're realizing we don't have a clue about anything. A gente acha que sabe tanta coisa sobre tanta coisa, e, na verdade, a gente não sabe nada de coisa nenhuma. But one thing we do know about is this beautiful planet. Mas uma coisa que a gente sabe que esse é um planeta lindo. And we're learning more and more about it as we realize that we are the midwives of Earth's ascension, of Earth's rebirth. E percebemos, então, que nós somos as parteiras da ascensão planetária. So, did I answer the question? Because I think I lost the plot. Yeah. Someone is asking... Yeah, we're talking about ascension anyway, and people are asking about other planets, but could you go on? I don't think we need to tell the details about every planet. Just let people think about this and find out. And like, for example, Saturn is losing some of its rings. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. These planets seem to be refining their energy bodies. Go ahead. Ela está dizendo que, dentre as mudanças, ela pode dizer que Saturno está perdendo alguns dos seus anéis, por exemplo. Some of them are heating up. Alguns estão aquecendo. Jupiter has all kinds of weird stuff going on with the red hole, the eye. Uhum. And que Júpiter tem todo tipo de coisa esquisita acontecendo com aquela grande tempestade que é o olho vermelho. The Syrian revelations explain that all of our solar system is in a state of acceleration. Add to that we're in position of the extreme activity of the photon belt in the galaxy. E que aí esse conjunto siriano diz que todo o conjunto de planetas está acelerando, né? E isso também acontece porque o sistema solar todo está passando pela parte dos cinturões de fótons da galáxia, e isso faz essa aceleração. And I think it's really important for people to think about that it's not just the Earth, it's the whole solar system. We don't have to feel so isolated, like this is, somebody said, this has never happened. A renowned author said, nowhere in the universe has it ever happened that a planet went through ascension. I'm like, sorry, I don't agree with that. E ela está dizendo que é importante que a gente tenha essa noção de que é o sistema solar como um todo que está ascendendo, para a gente não se sentir tão sozinho, tão isolado. Porque ela diz que tem um autor famoso que escreveu que nunca nenhum planeta sofreu um processo de ascensão como esse que está acontecendo aqui na Terra. E ela diz, não é bem assim. É todo mundo. Saying, that's why it's so important now. It's like, no. It's important now because it's happening now, but it's not the only planet in the billions of trillions of planets and stars that are going through acceleration. E que ele disse, por isso que é tão importante agora. E ela está dizendo, não é porque é tão importante agora, é importante agora porque está acontecendo agora, mas não é uma coisa isolada, não, são todos os planetas e muitos outros planetas já sofreram esse processo. So that's why it's important that we recognize that all the other planets are also going through this process, and I believe there's a lot of life on all these planets. Então é importante reconhecer que também todos os outros planetas estão sofrendo esse processo de aceleração e de ascensão, e ela acredita que exista também muita vida nesses outros planetas. And moons, take Europa, the moon of Jupiter. They've got it's a water planet. It's frozen over, but it's a water planet. Where there's water, there's life. E ela está chamando a atenção que uma das luas de Júpiter, Europa, é um planeta de água. Está congelada, mas é água. E onde tem água, tem vida. So it's really important for us to remember that we're not just these isolated creatures that are the only ones ascending in the entire universe, but rather we are a part of a family of beings that are ascending, and very possibly we're going to meet a lot of these beings in the near future. Wow. Então, é importante ter isso muito claro, né? Que nós não somos esse planeta isolado que está sofrendo um processo de ascensão sozinho, que isso é uma coisa coletiva, né? A nível de sistema, e que todo mundo está ascendendo, e que muito provavelmente nós vamos nos encontrar com muitos deles também.
it's also important to remember that they might be hostile because we, planet Earth, appear very hostile. We've got satellites, armed warfare in space that we don't even get to hear how bad it is. But, you know, I mean, the planet Earth is got a sign in space that says, do not stop here. We are a warrior planet. Tá, eu peguei o início e No depois... espaço, a gente tem como se fosse uma placa falando assim, do planeta Terra. Não entre aqui, este é um planeta de guerra. Because we've got, you know, space is armed now. We've got the secret space program. All of these satellites, they're armed. Don't fool yourself, right? That's what they're up to, the military corporate industrial complex. This is the next big deal, arming space. So if you're a harmless little UFO passing by, it's like, rumor has it, do not stop on planet Earth. Keep on trucking. Porque ela está dizendo assim, que a gente tem que ter muito claro, né? Nós somos vistos como um planeta hostil, como uma raça hostil. E o que está na volta da Terra está cheio de satélites, e esses satélites são armados. Então, se tu tá vindo numa navezinha, né? Um objeto voador ali, bem de boas, e passa pela Terra, é melhor não ficar por aqui. Tá? E que a gente não se engane, porque esse é o próximo passo, armar totalmente. Então, esse complexo industrial militar que nos controla tem como próximo passo justamente essa militarização, esse armamento no espaço. Of course, that doesn't deny the fact that we are also a beautiful, wonderful planet with beautiful, wonderful souls ascending, and that vibration also goes out, but on different levels. Thaís, please. Ok, isso, claro que não significa que esse planeta também não é um planeta maravilhoso, que existem seres maravilhosos aqui com vibrações em diferentes níveis. As duas coisas acontecem simultaneamente. Patricia, what do the Syrians say about Nibiru? Does it exist? What is it like? So if you want me to answer this question, it's the rest of the time. What do you say? I think it's okay, right? Yeah, okay. So in Atlantis Rising, the Syrians explain how Sirius is a 3-star system. No livro Atlantis Rising, os sirianos explicam que Sírius é um sistema de 3 estrelas. Sirius A is the one that we still see in the sky, the blue-white star. Sírius A é a que a gente enxerga no céu como a estrela azul. Sirius B is a star that ascended to the 6th dimension and went through supernova. Well, let's call it supernova, but we know it was ascension. Sirius B foi uma estrela que sofreu ascensão e passou para a 6ª dimensão. Vamos dizer que ela tenha sofrido uma supernova, mas não foi isso, foi um processo de ascensão. And Sirius C went through ascension also and is now in the 4th dimension, which is why we've got a problem with Sirius C and Anunnaki. E Sírius C é uma estrela que também sofreu ascensão para a 4ª dimensão, e é aí que a gente tem problema, porque é de lá que vem os Anunnaki. One of the planets that circulated Sirius C was Nibiru. Dos planetas que orbitava Sírius C é Nibiru. And because of the war and the disharmony of that planet, when Sirius C ascended, Nibiru couldn't get into the ascension. It got kicked back. E por causa da vibração de guerra daquele planeta, quando Sírius C ascendeu, esse planeta ele foi Nibiru, então ele não pôde continuar essa órbita, ele foi jogado para fora da órbita de Sírius C. It didn't have the frequency to make it, okay? So it got back, and it got stuck in Sirius A's gravitational force. You asked me. Então, assim, como ele não tinha o quantum energético para continuar orbitando o Sírius C, quando ela ascendeu, Nibiru ficou preso digamos, na órbita magnética gravitacional de Sírius A.
okay? This is really interesting galactic information. It got pulled in gravitationally to Sirius A, but it was moving so fast it couldn't hold, so it ricocheted out and traversed the cosmic dark night and eventually got pulled into our star's solar system. Uau! Então está dizendo assim que quando o Sírius C acende, Nibiru não consegue mais ficar no quanto energético, ele é tracionado, ele é puxado pela gravidade de Sírius A, só que ele vem muito rápido, então ele não fica orbitando Sírius A, ele é lançado, jogado na noite escura do universo e eventualmente acaba entrando na órbita do nosso Sol, do nosso sistema solar. This explains why, and it is currently in orbit between the two stars, and there is a civilization underground that is dying. Então ele fica, na verdade, fazendo a órbita entre essas duas estrelas, né? O Sol e Sírius A, e tem uma civilização subterrânea, em Nibiru, que está morrendo. Now here's the tricky part. Agora vem Now the tricky part. Agora vem o detalhe, vamos lá. The Anunnaki lords, who were the warriors of Nibiru, are trying to create an electromagnetic lasso. You know lasso? No. The cowboy throws the rope. Ah, okay. O laço. An electronic lasso to throw around the earth to pull them through our ascension so they don't die in space. Ok. Como traduzir isso? Então, está dizendo assim que os senhores Anunnaki que vivem lá em Nibiru, eles estão tentando criar um laço eletrônico, é laço mesmo, como enlaçar eletronicamente a nossa órbita para ir junto no nosso processo de ascensão. E para que eles não morram. They have to bring down the energy, the vibrational frequency of the planet to reach resonance with theirs. Então eles estão tentando baixar a nossa frequência vibratória para que se encaixe com a frequência deles. So according to the council, the real reason we have the Anunnaki control on this planet is not because they're reptilian snakes, horrible, as much as they're trying to bring the vibration of Earth down to save their own planet. Então, o que o Conselho Siciliano está dizendo é que o verdadeiro motivo pelo qual a gente tem um controle Anunnaki aqui no planeta não tem nada a ver com os reptilianos, outras coisas, mas é que eles estão tentando baixar nossa vibração para que eles consigam não morrer. You asked. Thank you. It's very complicated, but it explains also, because you may remember the books of Sitchin, where he says that every 19,000 years the planet comes in, but he never says where it comes from. Right? And what's very interesting... Oh, go ahead, translate. E ela tá falando aqui que tem os livros do Zachariah Sitchin, né, que fala dos Anunnaki. Ele sempre falou dos Anunnaki, mas nunca disse de onde que eles vieram, né? Fala do planeta Nibiru, mas nunca disse de onde que Nibiru veio. It just says that Planet X comes in every 19,200 years and wreaks havoc and whatever, but, you know, from where? So the Syrians explain where. Exato. Então ele sempre diz lá que o planeta X vem a cada 3.200 anos, mas nunca disse vem de onde. E os sirianos disseram de onde ele vem. And what's really, just one thought. What's really amazing is after I finished that book, I found an article from NASA that said they were trying to lasso an asteroid and pull it into Earth orbit for the water. Ela está dizendo que a parte interessante é que, a partir do momento que ela terminou de escrever esse livro, ela acabou achando um artigo da NASA que falava que eles estavam tentando enlaçar um asteroide para trazê-lo para a órbita da Terra por causa da água. They were talking about lassoing it with a electromagnetic grid, which is exactly what the Syrians told me, and I was thinking, I can't write this. They'll put me in a mental institute. E era assim, o que ela viu, a explicação que ela estava vendo naquele artigo era exatamente assim, laço eletromagnético, que os sirianos tinham falado para ela, que ela dizia, como é que eu vou botar uma coisa dessa no livro? Não faz o menor sentido.
Pronto, tá ali. A NASA falando exatamente a mesma coisa. I'll just answer some people who are asking in which book they can find it. It's in Atlantis Rising, right? Yes, that's my favorite. Então, essa história toda está escrita no livro favorito dela, que é Atlantis Rising, que a gente traduziu como o renascimento da Atlântida. It talks about so many aspects, about the sun ascending. I mean, it's not only about Atlantis, it's about this whole process that we're in, and that we're reliving the Atlantean situation where Earth is in peril, civilization is in peril. But it also talks about these galactic movements. Sorry. Então ele fala, esse livro, Atlantis Rising, ele não fala só da Atlântida, ele conta toda essa história que ela está contando aqui, então, de como o nosso Sol está mudando, está ascendendo, levando todo o sistema solar, explica toda a história de como o Nibiru, então, saiu do sistema de Sírius, A, B e C, e foi transferido para o nosso sistema, tá? Because you have to remember, if it's really galactic material, if you're really channeling six-dimensional beings, the information should blow your mind. Ela está dizendo que realmente é um material de sexta dimensão, que se você canaliza seres de dimensões elevadas, né, como a sexta, então o material que traz é realmente de abrir a cabeça. There has to be information that is almost beyond your comprehension to understand it. Because we're still 3-4D beings here. Então, realmente, é uma informação que às vezes é difícil de compreender, porque a gente está recém aqui na terceira, quarta dimensão. Tace, you look a little blown away. Yeah. As in all your interviews, because I watch her channel. Thank you. I think we're almost over here. We only have 5 minutes. Do you have any last words, a message you'd like to give us? And I'll say it in Portuguese again. Ela estava rindo de mim porque eu estava com a cara de... E eu falei que eu sigo o canal dela no YouTube. Vocês podem procurar pelo canal Patricia Cori. Ela posta entrevistas frequentes no canal. Ela segue com as entrevistas do programa Beyond the Matrix. Estão todas em inglês, mas vocês podem tentar pedir para colocar legenda automática no YouTube. São entrevistas incríveis, de temas muito variados, que valem muito a pena assistir. E aí eu pedi para ela dar uma última palavra, agora que a gente tem só 5 minutos de live. Thank you for the promotion of that channel. I'm doing everything I can to bring important information to people. And, you know, the title is Beyond the Matrix for people who think outside the box. Ela está agradecendo por essa oportunidade de a gente ter aberto esse canal com ela aqui, e ela acha que realmente é muito importante trazer essas informações. O nome do programa que ela tem é Além da Matrix, porque realmente esse é um momento de expandir e sair dessa matriz. So my message is, first of all, and I want to say, by the way, I have been to your country. I have been to Brazil decades ago, and I went to Rio de Janeiro, and I went into the arms of the Jesus Cristo. Anyway, my message is, dare to think like other people don't. Open your mind. Don't lock into any belief system, even any New Age belief system, like we're the only planet in the universe that's ever been through this. Translate? E ela está dizendo assim, que a mensagem que ela quer deixar para nós é que a gente ouse pensar o que ninguém pensa, né? Que a gente não fique preso a nenhum tipo de crença limitante, né? Nenhum tipo de código de noção. Nem que seja o espiritual, como, por exemplo, nós somos o único planeta em ascensão, apenas a humanidade está ascendendo, que a gente ouse pensar além disso. We have the great opportunity to question quantum reality in this generation. So try not to lock yourself into any belief system, because this is a time to keep your mind fluid. And when you're not locked into a belief system, you get more and more. And if you're determined to be an ascending spirit, you need to be able to examine everything, run it past your heart and your gut. And don't let anybody tell you what reality is. Not me, not anyone.
That's my message. Ela está dizendo, gratidão, ela está dizendo assim, que a gente não fique preso a nenhum sistema de crenças, que esse é o momento que a gente tem a possibilidade de questionar a natureza quântica de tudo, né? Então, questionar sempre, não ficar preso a nenhum sistema de crença, porque a gente tem que manter a nossa mente fluida, né? Porque se a gente realmente quer ascender, a gente tem que expandir e deixar fluir, né? E não ficar preso a nenhum tipo de sistema. Essa é a mensagem que ela traz para nós. Can I say one more thing? Sure. Yes. As these dimensions merge, your understanding of reality is going to become crazy because you're going to see things and you're not going to know if they're physical or not. So stay grounded. You know, I mean, we meditate, we love all this, but remember to ground yourself to Mother Earth and you'll be okay. Ela está dizendo que à medida em que essas dimensões começam a se fundir, a gente vai ficar enlouquecido, que a gente não vai mais saber o que é concreto ou não, o que é real ou não. Então, que ela diz que a gente precisa manter esse aterramento, né? Então, meditar, se espiritualizar, ok, precisa disso, mas também se manter aterrado, né? Porque aí tudo vai dar certo. And stay in love. E fiquem com amor. Permaneçam no amor. Thank you, Patricia, so much. It's been wonderful. Much. Yeah. Thank you. Quer fazer